Descontamine-se. Graça pura. Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz. Aqui quem está falando é o André Pimentel. E sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura aqui no YouTube. E eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um e pelo carinho que vocês têm manifestado, tanto aqui nas redes sociais, como também lá no nosso WhatsApp, em que vocês passam para mim o que vocês têm vivido, né? E eu também sempre respondendo aos abençoados da maneira como vocês merecem. E isso para mim é motivo de muita alegria. Eu digo que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Então muito obrigado. Obrigado a vocês que têm se inscrito no nosso canal, a vocês que têm curtido, têm compartilhado, têm acreditado da palavra que sai aqui dos microfones da Graça Pura. Meu muito obrigado. Muito obrigado também a você que instalou o aplicativo e escreveu as suas resenhas lindas lá no Play Store do Google. E eu procuro responder a todos ali. Muito obrigado. Espero que esse aplicativo esteja fazendo a diferença na vida de vocês. Eu quero convidar você que está me escutando agora, baixe o nosso aplicativo. Eu vou deixar aqui o nosso card aqui em cima e na descrição também tem o endereço para que você possa baixar e começar a curtir, né? Porque lá são mais de 150 mensagens em graça, 24 horas por dia e com programas com muita qualidade. Minha, do Roberto Conceição e todos nós aqui da Graça Pura. E futuramente vamos ter aí já os frutos. Já estou vendo aí pessoas que têm um dom tremendo e que também vai ocupar também aqui os microfones da Graça Pura lá na rádio. Então nós estamos formando uma família. Tanto isso aí é verdade que hoje nós estamos desenvolvendo uma plataforma digital de rede social. Olha só que incrível. Então vai ser igual o Facebook. Ali você vai poder postar suas alegrias, vai poder conhecer os abençoados, que no Brasil hoje já soma muita gente. Só no WhatsApp eu tenho para mais de 650 pessoas cadastradas ali na lista de transmissão da Graça Pura. Então você aproveita aí, para todos esses amigos aí já lá do WhatsApp, eu já vou mandar, acredito eu, que para a semana que vem já vai estar tudo pronto. Eu vou estar enviando para vocês o convite para participarem dessa grande rede social da Graça. Então sejam bem-vindos mais uma vez. E eu também quero falar aqui para vocês do nosso primeiro encontro em graça. Nossa primeira reunião, nosso primeiro bate-papo ao vivo, em que eu vou estar conhecendo a família da fé mais de perto. Vai estar lá eu, o abençoado Roberto e sua família, minha família também. Vou estar ali também com os abençoados Paulo Sérgio, a abençoada Cátia Wagner, que vão estar ali abrilhantando. Acredito eu que vamos ter outros pastores ali junto conosco, né? Vai ser no dia 7 de dezembro, a partir das 13 horas. Vamos estar reunidos ali em Caxias, no Hotel Mont Blanc, ali na sala do Centro de Convenções. Ali é um local muito bom, bem centralizado. É um local com ar-condicionado, é um local em que vocês vão chegar e vão estar bem acomodados ali e vão ser recepcionados como merecem. Então no dia 7 de dezembro, você que quer ir, por favor, entre em contato comigo através do WhatsApp, está aparecendo para vocês aí, para que vocês possam reservar o seu lugar. É de graça, abençoado, você não vai pagar nada, tá bom? Você vai chegar lá, vai ter uma aguinha gelada, vamos bater um papo durante a tarde. Se você quiser chegar um pouquinho antes, a gente vai estar almoçando ali juntos, né? Podemos marcar ali um local para a gente já começar a nossa confraternização, vamos dizer assim. Então, abençoados, isso tudo é o que nós da Graça Pura temos em mente para falar com os abençoados. E agora sim, vamos passar a mensagem de hoje, que tem o tema: o Senhor já voltou e o mundo mudou. Abençoados, se nós pensarmos nos dias que nós estamos vivendo, eu não sei se vocês perceberam, parece que um minuto ele tem 30 segundos. Por que isso acontece? Hoje se deve ao fato de estarmos sempre cercados de notícias, principalmente envolvendo o mundo tecnológico, que hoje está bem avançado. Hoje lançam um celular de manhã e amanhã já estão falando em outros mais modernos. É incrível isso. Enquanto lá na área de saúde esperam com ansiedade o mapeamento genético, quem não sabe aí, por favor, se intere disso aí, porque vai revolucionar para sempre a vida do ser humano, quando eles conseguirem
totalizar o mapeamento genético vai ser um avanço incrível. E por outro lado, aos que estão felizes por conta do avanço da inteligência artificial. Inclusive, tem um crime, se não me engano, não sei se é nos Estados Unidos, que a testemunha vai ser uma inteligência artificial. Olha só que interessante, ela gravou momentos antes de um assassinato e ela tem todas as informações para que se elucide esse caso. Então, abençoados, isso tudo é tecnologia. Por causa destas coisas, nos sentimos sempre atrasados, sempre no passado. Parece que estamos sempre perdendo alguma coisa. Não distante disto, sempre ao acordarmos, pegamos o nosso celular e já queremos entrar nas redes sociais, nos sites de notícia, para saber o que mudou no mundo. E essa mensagem, essa notícia que você vai ouvir agora, vai te fazer também acelerar. Igual aquele filme antigo que falava sobre a viagem no tempo, não sei se vocês viram, lembram? De Volta ao Futuro. Pois hoje iremos ver que nós que somos da graça, estamos a alguns anos-luz de distância à frente do seu tempo. Porque o nosso Deus é um Deus de mudança. O nosso Deus, ele não muda, mas é um Deus de mudanças. Deus está sempre em mutação, ele sempre está em uma metamorfose. Se podes entender assim, a sua glória vai de glória em glória e a sua fé vai de fé em fé. Então é necessário nós entendermos Deus, porque se nós permanecermos com a mente pequena, nós corremos um grande risco de ficar para trás. E de repente, quando mal você se der conta, Deus não está mais onde ele estava. Vocês lembram que quando o povo hebreu caminhou no deserto, vocês lembram que de dia havia uma nuvem, que além de uma sensação de ar-condicionado no meio do deserto, o que essa nuvem fazia? Ela guiava o povo. Impressionante, né? Então quer dizer que se a nuvem parava, o povo hebreu também parava. Se a nuvem se movia para um outro ponto, eles também se moviam. Ou seja, Deus estava sempre mudando a direção do povo. E à noite era a mesma coisa, como uma coluna de fogo. Porque no deserto as temperaturas são bem diferentes, né? Elas oscilam muito entre o dia e a noite. E isso prova para nós que enquanto o Senhor está nos conduzindo, haverá mudanças. Deus é um Deus de mudanças. Por essa razão, essa mensagem vai te dar um up, vai fazer um sincronismo entre você e o nosso Deus. E é importante esse sincronismo para que tu estejas onde Deus está. E onde Deus está, ele está sempre se movendo. Por isso é que você não deve perder nenhuma mensagem aqui da Graça Pura, porque nós estamos em constante evolução. Isso é muito verdade, abençoados. Se vocês pegarem os primeiros vídeos que eu tenho aqui no canal, vocês vão ver, eu falava de uma forma e hoje Deus já está transformando esse falar. Deus já está movendo aqui as mensagens da Graça Pura. Então vamos logo ver de cara uma evidência do Deus de mudança. Vamos abrir a palavra, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12, que diz: porque mudando o sacerdócio, é necessário que haja também mudança de lei. E olha só que interessante, o mesmo Deus que escreve a lei com seus próprios dedos e entrega a Moisés, diz lá na frente para Paulo que é necessário mudança. Que interessante. E por que isso? Porque o nosso Deus mudou os pactos. Deus apertou um botão e cá estamos nós em graça. É o que acontece com Jesus. Ele morre na cruz e agora é hora de mudanças. Chegou a hora de mudar. A palavra diz que ele, o Senhor, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas o nosso Deus é um Deus de mudanças. Deus é imutável naquilo que ele disse, pois tudo o que ele disse se cumprirá. Mas para que cada coisa se cumpra, é necessária essa mudança. Deus não muda, por exemplo, em seus atributos, mas ele muda de acordo com os pactos que ele mesmo estabeleceu. As manifestações de Deus mudam. Vamos ver as mudanças destas manifestações? Por exemplo, Deus se manifestou de muitas maneiras. Deus no começo se chamou Jeová, depois se pôs outro nome, Elohim, e depois se acrescentou mais outros nomes, Jeová Rafá, Jeová Jiré. Deus foi mudando de acordo com as necessidades de seus filhos. Deus mudou através das diferentes dispensações. Quando era necessária uma intervenção divina, Deus chegava com outro nome. E muitos ficavam assustados, né? Ué, esse é o mesmo Deus? Então Deus dizia: sou eu, ele mesmo, só
que vestido de forma diferente. O nosso Deus, por exemplo, não é um Deus chato das missas, muito menos o Deus enlatado dos evangélicos, que sempre todo domingo é a mesma coisa. Nós que viemos de lá, podemos falar isso. Em graça, abençoados, emoções teremos até o fim. E isto é muito bom para nós. Você precisa entender de uma vez por todas que Deus é um Deus de mudanças. Se você não perceber isso, não irás desfrutar das coisas boas e frescas. Deus tem coisas lindas para você. Então, Deus sempre mostrou esse lado de ser um Deus de mudança. Seu pacto muda, mas é o mesmo Deus. Suas manifestações mudam, mas é o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo bom Deus. Isso ele não muda. O amável Deus, isso ele não muda. O Deus que tem gravado em suas mãos o seu nome, e isso ele não muda. Ele te fez, ele te escolheu, ele vai te amar até quando você for um velho chato e ranzinza, porque ele te fez e ele irá até o fim com você. Agora, nesta parte da mensagem, vamos ver as diferentes manifestações do mesmo Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, Melquisedeque. Já ouviram falar de Melquisedeque? Era Deus. Porém, o aspecto de Melquisedeque no Antigo Testamento era diferente de outra manifestação do Antigo Testamento, que foi Jesus de Nazaré. E ambos eram o mesmo Deus, mas com aspectos e missões diferentes. Da mesma maneira, quem se manifestou através de Moisés, trazendo a lei? Foi Deus. E quem se manifestou através de Paulo, trocando a lei pela graça? O mesmo Deus. O mesmo Deus que se manifestou para a lei foi o mesmo Deus que se manifestou para a graça. Um através de Moisés e outro através de Paulo. Um estabeleceu e outro tirou. Vocês estão me entendendo? Se você não entender isto, não entenderá aonde Deus quer te levar nesta mensagem. Melquisedeque, a Bíblia aponta que não teve dias contados, sem pai nem mãe. Assim, do nada apareceu Melquisedeque e em um estalo estava lá Melquisedeque, com o mesmo espírito de Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré foi concebido de forma diferente. Ali Deus usou um ventre. Vocês estão entendendo essa revelação? O mesmo Deus que usou um estalo para aparecer em Melquisedeque é o mesmo Deus que usou uma mãe para vir ao mundo. E isso é muito honroso para as mulheres até os dias de hoje. E Maria concebeu quem? Emanuel, o Deus conosco. E não houve relações na concepção de Jesus de Nazaré. Até José queria deixá-la. E você acha que foi fácil para Maria explicar o inexplicável para aquela sociedade? De maneira nenhuma. Imagine hoje, se a nossa filha virgem aparece grávida e diz que foi obra do Espírito Santo. Nós não iríamos engolir isso, né, abençoados? Claro que não. Imagine então, lá na igreja do Padre João, se iriam ajoelhar para uma moça que diz que foi concebida pelo Espírito Santo. O Padre João iria colocar ela para fora da sua paróquia. Mas eles lá no sistema não entendem. Mas nós entendemos que o nosso Deus é assim. Ele muda. E se não acompanharmos as suas mudanças, ficaremos de fora. Ficaremos para trás. Por isso que nem todos crerão nesta palavra, porque eles ficaram lá atrás, em Jesus de Nazaré. Eles não evoluíram e seguem ao que nasceu de Maria. A verdade é que o Senhor já voltou para nós em graça. Voltou como um ladrão, porque para nós ele nos aclarou. Agora, para muitos querem apalpar, querem sentir isto, estão por aí dizendo que ele veio no ano 70 depois de Cristo. Mas, meu amado irmão, isso não há aparências, nem dias contados, como querem nos fazer acreditar. E isso também serve para aqueles que estão contando os dias, que ainda esperam o Messias voltar nas nuvens com poder e glória. E isso também não há contagem de dias para aqueles que querem nos fazer crer que o Messias um dia virá nas nuvens com poder e glória. Isto não se apalpa, porque o que Deus nos aclarou é o ministério do Espírito. Não há visibilidade e não há contagem de dias. O que há é certeza. E para quem foi aclarado, entendeu que o Senhor já veio. Aí você pode me perguntar, mas André, quando isso aconteceu? Abençoados, quando você entrou em um corpo e ali Deus disse: opa, mais um filho que vou ser um com ele, que vou andar com ele e que me moverei nele. Ou seja,
quando você nasceu, desde o momento que você foi concebido, o Senhor entrou dentro de ti e fez um só com você. E o que está havendo hoje é mudanças, o Deus de mudanças. E hoje Ele irá mais uma vez mudar. E você que está ouvindo essa mensagem, com certeza será impactado. Então, aqui entendemos as manifestações de Deus, tanto para socorrer seus filhos, como também se encarnou em Melquisedeque e em Jesus de Nazaré, trazendo a lei através de Moisés e trazendo a graça através do apóstolo Paulo. E agora, no novo pacto, vamos ver as manifestações de Deus, ou seja, as manifestações de Deus em graça. Vocês lembram quando Jesus de Nazaré morreu? Ele morreu, né, abençoados? Ele era de Nazaré, ele era judeu. Então, quando ele morre e ressuscita, ninguém o conhece, não é verdade? Porque ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo diferente. Quer dizer que também ali houve uma mudança. E olha, eu me lembro daqueles que caminhavam ali no caminho de Emaús. Vocês lembram dessa passagem? Com os forasteiros no caminho de Emaús? E começou a falar-lhes, e eram os discípulos, e eles não conheciam. E disseram, quem é este homem que nos está falando o que nos faz arder o nosso coração? Olha o nosso Deus de mudanças. Quer dizer que houve uma mudança em seu exterior, mas o que estava dentro dele era o mesmo Deus. Então Deus é um Deus de mudanças, ok? Porém, é o mesmo Espírito. Deus vai mudando conforme os tempos, conforme seu plano. É uma maneira de Deus alcançar os seus filhos. E tu lembra como era Paulo antes da graça? Ele matou Estevão, né, abençoado? Assolava os judeus messiânicos, que só Deus sabia qual era o espírito de Paulo. Era o espírito da graça, predestinado antes da fundação do mundo para nos trazer um outro Jesus. E mesmo depois das atrocidades que Paulo cometera, em graça, Paulo não carregava uma má consciência, porque ele sabia que as mudanças eram por conta do Senhor. Ele sabia o que estava sendo manifestado através da sua vida. E no momento, Paulo chegou a dizer, quando entendeu a revelação, ele disse, agora eu entendo que tudo aquilo que me aconteceu no passado contribuiu para o bem do Evangelho. E Paulo teria que estar bem inteirado para dizer isso, concordam? E tem mais, Paulo afirmou, e de nada tenho má consciência. E nesta hora, muita gente deveria olhar Paulo com um rabo de olho. Olha-se aí, logo ele que matou tanta gente. E Paulo dizia, que me importa, não tenho má consciência. Abençoados? Isso é o mesmo Espírito que estava em Melquisedeque. Era o mesmo que estava em Jesus de Nazaré. E aqui o mesmo Deus mudou-se de aparências, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que estava em Moisés era o mesmo que estava em Paulo, um para a lei e outro para a graça. E preste bem atenção neste detalhe. Se puder, escreva o que eu vou falar. A única diferença que existe aqui é que um estava na lei e o outro estava na graça. Logo, tinha que obedecer a um padrão, a um regime, porque Deus não volta atrás em sua palavra. E a pergunta é, Deus continua mudando? Claro que sim. E ele nos disse que aquilo que nos espera depois deste plano chamado vida, ele disse assim, olha, o que espera vocês, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou à mente humana, o que ele tem preparado para nós que o amamos. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de mudança, um Deus que nos surpreende. Abençoados, não tente encaixotar Deus com os nossos pensamentos. Um grande exemplo de que Deus tem as suas coisas, e ele nos surpreende sempre, é que ele se manifestou em um assassino de judeus messiânicos. Paulo havia sumido por 14 anos e parece com a cara mais lavada do mundo e diz, agora os homens serão julgados segundo o meu evangelho. E diz mais ainda, eu não vim aqui para batizar, eu não jejuo mais, porque tudo isso é história antiga, isso é rudimento e temos que jogar isso fora. Toda essa lei para ganhar a Cristo de verdade. Olha o discurso de Paulo, que coisa impressionante. E aí o que fazem os judeus? Pega e mata a Paulo. E Paulo nos deixa as 14 epístolas registradas para nós. Quem era o Espírito que estava em Paulo? O mesmo que ascendeu aos céus, ou seja, o Deus glorificado. E Deus, mudando novamente, deixam todos ali atordoados, não entendendo nada. Porque as cartas ainda não tinham sido escritas. E agora? E aí vem
2000 anos de silêncio, anos em que Deus se cala. E entra o quê? Apostasia, o maior período de trevas que se abateu por toda essa terra. Quando Deus se cala, se forma uma confusão. Foi assim os 400 anos entre o nascimento de Jesus de Nazaré e o último profeta, uma confusão doida. E vocês lembram o que Paulo em Atos 20, 29 está lá escrito? Disse que penetrariam lobos vorazes no meio do rebanho. Imagina, depois da partida de Paulo, olha o que aconteceu. Pega a história da igreja romana, pegue a recente história do cristianismo nestes 2000 anos de silêncio do nosso Senhor. Só desconhecimento, só trevas. Pega a história da invasão dos ingleses lá no continente americano. Eram todos cristãos. Vejam o que fizeram com os índios na América. Pegue a história. Pegue a história para você saber o que fizeram os católicos com os índios brasileiros na época. Veja o que acontecia com os papas para você saber o que aconteceu. Pegue a história da Inquisição da Igreja Romana matando milhares e milhares de pessoas. Pega hoje o que o sistema religioso está fazendo com seus canais de televisões e em suas mansões que vive. E ainda tem gente que vai, né? Lotam os cinemas para ver a história dessas pessoas. O que é isso, abençoado? Os 2000 anos do silêncio, o Senhor se calou. Mas só que o Senhor voltou. E quem tem experimentado isto? Nós em graça. E depois de 2000 anos, ele aparece novamente. E aí se levanta um monte de gente dizendo que foi no ano 70. E outro monte de gente que diz que vai acontecer ainda, né? Porque ele virá nas nuvens com o suar das trombetas. E para quem está entendendo essa mensagem, pode dizer assim: sabe de nada, inocente. E se bobear, abençoados, depois desta mensagem, vão tacar pedra até em nós, como faziam com os profetas quando eram usados pelo Senhor para trazer as notícias. E hoje vivemos a consumação dos séculos, a plenitude dos tempos. O que tu acha desta mensagem? Você já está entendendo? Se em 400 anos de silêncio o ser humano ficou tão louco, imagina com 2000. Olha como está enraizada essa raiz do mal. E quem vai dizer que ele está aqui no meio de nós? E ainda mais como dizem o sistema religioso, que fala que somos meia dúzia de gatos pingados. Deus parece que gosta de coisas bem complicadas, pois foram 2000 anos de silêncio. A apostasia cresceu, inundou, criou raízes, se multiplicaram, tiveram filhos e filhas e estão aí. Estão cheios e lotados os seus templos. Quem é que vai se levantar contra esses 6.000 membros? Hoje, abençoados, nos sentimos como os profetas antigamente, porque quando profetizavam as verdades, eles tinham que sair correndo, porque o povo caçava os profetas, sempre procurando matá-los. E eu declaro que você não está mais no meio desse povo, que não ouve a voz de Deus. Vamos dizer a este mundo: ei, mundo, as coisas mudaram, eu estou aqui. E somente o povo que está vendo isto é o povo da graça. E de repente, em um determinado tempo, ele disse através de Paulo: quando vier o Senhor, aclarará o oculto. E hoje nós somos aclarados, nós entendemos o que é trevas. Deus julgou os corações e está trazendo luz às intenções. Ele aclarou o oculto das trevas, as heresias. Deus tinha um plano, abençoados. Ele não nos iria deixar em apostasia. Foram 2000 anos de silêncio, mas tem um povo lá na frente que eu vou revelar, que eu já vim. E Paulo disse: o Senhor virá, mas virá como um ladrão na noite. E como é que é um ladrão na noite? Vocês imaginam que ele vai te ligar te dizendo: alô, senhor Risonaldo, você vai estar aí em casa na terça-feira à noite? Aí você atende o telefone e pergunta: por que, senhor ladrão? Então o ladrão fala: porque pensa em passar na sua casa para levar tudo que tem aí. É assim que funciona? Não, abençoados. Um ladrão não faz isso. Um ladrão chega e leva tudo e não te avisa. Mas a nós, Deus aclarou. Ele não nos deixou em apostasia. Imagina que ele se manifestou em Jesus de Nazaré, tirou o pecado, tirou a lei, nos salvou, ascendeu aos céus, depois utilizou Paulo para escrever o fundamento que são as suas cartas, onde hoje encontramos paz, refúgio, onde se diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, que estamos mortos ao pecado, livres da lei, que o diabo foi destruído. Então ele deixa isso escrito, mas então se vai, e aí vem a apostasia por Deus 1000 anos.
esse filme não poderia acabar assim. Ele não nos deixou em apostasia, Ele está no meio de nós, caminha no meio de nós, e Ele hoje é você, sou eu, somos nós, sim, essa meia dúzia de gatos pingados, como diz um dos maiorais do sistema. E meia dúzia que dirão a meia dúzia, que dirão a centenas, que dirão a milhares, que dirão a milhões. Ei, o Senhor voltou e o mundo mudou. Ei, o Senhor voltou e caminha no nosso meio. E caminha através de mim e de você. E eles vão perguntar, cadê o Senhor? Não estou vendo. Então você vai dizer, olha para mim. Eu estou aqui. Abençoados, vão te olhar de cima a baixo. E o sistema pagão, herético e hipócrita não vai acreditar. Eles vão dizer, não pode, isso não pode. Eles só são meia dúzia e nós somos milhares de milhões. Deus não ia fazer isso conosco. Mas Deus faz como Ele quer. Somos nós mesmos os Cristo andantes nesta terra. Deus se manifestou em Melquisedeque, que não havia contagem de dias, nem término de existência. E Deus mudou seu rumo. Pega uma moça e se mete dentro do seu ventre. E nasceu Jesus de Nazaré, que morre em uma cruz e ressuscita Cristo Jesus, o primeiro da classe. Depois pega o assassino Paulo e põe dentro dele o evangelho. E é o mesmo Deus dentro de Paulo que disse que depois da minha partida viriam lobos vorazes, que por 2000 anos assolaram a igreja, maltrataram e a humilharam. Então, agora Deus aclara para nós que somos do dia, que o ladrão já veio. E todos ainda se perguntando, né? Quando o ladrão veio? O ladrão não veio no ano 70 depois de Cristo. O ladrão não veio em 2000, que disseram que ele viria. O Senhor não virá como prega o sistema religioso, lá em cima nas nuvens, montado em um cavalo branco. O que é um Jesus nas nuvens? Lá em cima, distante, montado em um cavalo branco? Não é nada comparado ao Cristo que está em nós, a esperança da glória, a um Cristo que nos ama, a um Cristo que nos compreende, que nos revela a sua vontade, que fala conosco, que interage com a nossa humanidade caída e diz, meu filho, não fiques triste, você não tem mais pecado. Meu filho, para de chorar, porque eu tirei a lei. Meu filho, eu tirei o diabo do meio de vocês. O que é um Cristo nas nuvens, mediante a esse Cristo que já veio para nós e que nós temos consciência disto? Essas coisas só servem para amedrontar os que ainda estão no sistema religioso e querem aumentar as suas fileiras e suas contas bancárias. O Senhor já veio. Olha para mim, olha para você, olha para nós. Ele está em nós. São meia dúzia que carregam o próprio Deus por dentro, como foi em Melquisedeque, como foi em Jesus de Nazaré e como foi em Paulo. Chegou a hora de pararmos com os brinquedinhos, chegou a hora dos homens conhecerem os Cristo andantes nesta terra. E você aí que está ouvindo essa mensagem não crê nisto, por quê? Porque limitas a tua mente. Não limites, pois se Deus se veste do que lhe dá vontade, a Ele deu vontade de escolher um povinho de meia dúzia de homens e mulheres que o mundo não deu a mínima. Muitos deuses saídos do Amazonas, do Acre, da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, outros deuses que já estão se manifestando em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos e no continente africano. É a mesma coisa quando falavam acerca de Jesus de Nazaré. Poderia alguma coisa boa sair de Nazaré? E hoje dizem, pode sair alguma coisa boa no meio dessas meia dúzia de gato pingado? E ouçam isto que eu vou falar. São estas meia dúzia de pessoas que já fizeram outros Cristo andantes por este mundo. E só no Brasil são 12 milhões de homens e mulheres. Uma geração que não se dobra mais ao sistema de Baal. O Senhor voltou e eles nem se aperceberam disso. Porque estão com medo, esperando o ladrão chegar. O ladrão do Apocalipse. Eles não entenderam que Deus é um Deus de mudança. Procurem a Deus dentro de Melquisedeque, Deus não está mais lá, Deus mudou-se. Procurem a Deus dentro de Jesus de Nazaré, Deus não está mais lá, mudou-se. Procure a Deus em Paulo, Paulo já foi, combateu o bom combate e Deus mudou-se. E onde está Deus agora, André? Dentro de mim e dentro de você. Hoje somos desprezados, chamados de povo de meia dúzia.
E isso aconteceu com todos estes véus que eu citei. Todos eles passaram situações. Foi por isso que Deus deixou chegar esses antros de heresias, para que viesse um povo que não se desviaria, um povo pequenino, um povo tortinho. Vocês já perceberam o que faz um padre todos os domingos em uma missa? Vocês já perceberam o que um pastor faz todos os domingos? Quando diz: irmãos, passem à frente, os que querem se arrepender, os que estão com o diabo, passem à frente. Quando batizam uma criança, quando levam as pessoas a jejuar, isso é pisotear o sangue de Jesus Cristo. Para eles, Cristo não chegou. Pensavam que Jesus iria vir fazendo esse alarde todo e não perceberam que Jesus nasceu no Amazonas, nasceu no Pará, que Deus nasceu no Ceará, o Deus que nasceu em São Paulo e o Deus que nasceu no Rio Grande do Sul. Eles não viram isso e hoje nós estamos rindo deles, não com risadas de menosprezo, mas com sorrisos de gozo por esta revelação tremenda para nossas vidas. E hoje, se você ouvires a voz de qualquer um destes pequeninos, não endureça o teu coração, ouça com atenção, porque estarás ouvindo ao próprio Deus. Deus veio tratar com você intimamente. A religião esfriou esse relacionamento. Até na hora da vinda, eles colocam um Deus distante, lá no alto, nas nuvens. Olha, abençoados, compartilhe esta mensagem nas redes sociais, curtam o nosso canal, deixe o seu comentário aqui embaixo, como Deus tem transformado a sua vida dentro de você. Olha que os líderes do sistema religioso leem isso aí. E se você quer ouvir mais mensagens iguais a esta, instale o aplicativo da Graça Pura, e hoje são mais de 150 mensagens em graça que elevará a sua vida a um patamar tremendo de glória. Temos muitos programas edificantes para a sua vida. E para terminar, Colossenses capítulo 3, versículo 10, que diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Essa é a graça. Entender que o que tu tens por dentro precisa ser entendido, que é o próprio Deus que já voltou para ti, que se move em ti, que caminha em ti. E o apostolado, que é a clareza da palavra, que entra em ti e te fará trilhar esta vida como Cristo andante, onde nunca nos desviaremos. E que a palavra corra! Graça Pura. A Academia do Espírito. Descontamine-se. Graça Pura.